professora catedrática do Departamento de Sociologia na Universidade de Minho e investigadora no SECS, no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. O meu percurso tem sido na área da investigação em ciências sociais, um percurso interdisciplinar, do qual falarei mais à frente, e também professora nas áreas da sociologia do crime e dos estudos da vigilância. O meu enfoque principal, a minha área de estudos, tem sido os estudos sociais da ciência e tecnologia, com uma abordagem específica em torno das relações entre sociedade, genética e sociedade, as aplicações da genética na identificação criminal. Sendo que há muitos anos atrás também estudei outra vertente da aplicação da genética, da chamada genética forense, que foi no domínio das investigações de paternidade que eram ordenadas por tribunais. Basicamente, a genética, a chamada genética forense, é uma área disciplinar que auxilia os tribunais nas suas diferentes atividades, sendo que pode ser aplicada nas investigações de paternidade e de maternidade, na identificação de pessoas desaparecidas e também na área da identificação de suspeitos e autores de crimes. Foi uma passagem que decorreu do meu interesse por áreas interdisciplinares. Eu, no meu percurso no secundário, sempre gostei, embora estivesse na área das humanidades, sempre me despertou muito fascínio duas áreas em particular, o direito e questões relacionadas com genética. Durante a minha licenciatura não foram esses os temas que me ocuparam mais, foi sobretudo a sociologia da arte. Eu sempre gostei de cruzar conhecimentos de diferentes áreas. Nessa altura, durante a licenciatura, interessei-me muito por questões de pintura e como a pintura pode retratar forças sociais. Depois, a nível de mestrado, estudei as aplicações da genética pelos tribunais portugueses no domínio das identificações de paternidade. Bom, ao fim e ao cabo, a sociologia pode estudar tudo mais alguma coisa que tenha impacto na sociedade. Isto tem impacto na sociedade, mas não seja pelo grande interesse que os média têm relativamente ao uso de tecnologias avançadas, como a genética e os perfis de DNA, na investigação criminal. A genética tem assumido um papel central nas sociedades atuais. Muitos de nós já ouviram falar, ou se calhar já compraram testes genéticos, porque eles estão à venda em vários sites de empresas privadas, quase todas elas sediadas nos Estados Unidos, para, por exemplo, descobrirmos informação sobre a nossa bioancestralidade. Quem foram os nossos antepassados? Por via de um teste genético, essas empresas dizem que podem fazer uma trajetória histórica de onde vieram os nossos antepassados, da Ásia, da África, da Europa do Norte, da Europa do Sul. Bom, isto um mero exemplo, porque realmente os testes genéticos estão a assumir uma grande expressividade. Obviamente, qualquer cientista, seja um cientista social, seja um cientista da genética e da biologia ou da medicina, reconhece que os genes nunca podem ser um determinante absoluto, mas reconhecem também a importância que a genética pode ter na sua interação com o meio ambiente. Eu realmente estudo a partilha de informação genética a nível transnacional, portanto, partilha entre diferentes países, concretamente na União Europeia, como instrumento de apoio no combate à criminalidade transfronteiriça e ao terrorismo. Este projeto específico visa identificar os aspectos éticos, as implicações éticas, sociais e políticas que decorrem da partilha de dados genéticos, perfis de DNA, entre diferentes países da União Europeia
com a finalidade de identificação criminal. Este tipo de informação é considerado sensível, que deve estar sujeito a uma proteção adicional, porque estamos a lidar com informações de índole privada, tem que ver com a chamada privacidade genética, e, portanto, é interessante perceber quais são as diferentes expectativas em relação a esta partilha, que decorrem da parte, por exemplo, de investigadores criminais, de pessoas que usam de um modo direto essa informação, como técnicos de laboratório, aos próprios agentes de aplicação do direito, em contexto de tribunal, ou pessoas envolvidas em organizações não governamentais preocupadas com ameaças à privacidade e aos direitos humanos que decorrem da partilha de informação entre diferentes países. É informação que diz respeito aos cidadãos. É pioneira a nível mundial. O que acontece é que já existiam estudos sobre os usos da genética, mas eram feitos em termos nacionais. Vários estudos foram feitos no Reino Unido, nos Estados Unidos, alguns, não muitos, mas alguns foram feitos também nos Países Baixos, mas nunca houve nenhum estudo que adotasse uma perspectiva comparativa e transnacional. Portanto, é sem dúvida um estudo pioneiro em termos internacionais, que seja do meu conhecimento, não existe nenhum estudo similar a este. Creio que, sem dúvida, foi o reconhecimento dado à minha carreira, porque é uma carreira que é reconhecida em termos internacionais na medida em que este é um projeto financiado pelo European Research Council e o próprio European Research Council define que só atribui este tipo de financiamento a cientistas de reconhecida excelência em termos internacionais. Por outro lado, acho que este prémio também decorre da minha própria atividade em termos da comunidade nacional. Tenho colaborado de diferentes maneiras com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, por exemplo, por via de participação em painéis de avaliação de projetos. É todo um culminar de um processo que creio que esteve na base deste convite. Eu senti-me muito agradada, muito feliz pela iniciativa, porque de facto as mulheres cientistas em Portugal representam cerca de 45%, mais ou menos isso, da comunidade científica, o que é um valor acima da média europeia, mas é sempre uma iniciativa muito bem-vinda o reconhecimento do papel das mulheres na sociedade. Claro que na ciência, que foi um mundo tradicionalmente dominado por homens, é muito bom ver que as mulheres estão numa presença crescente e cada vez mais visível. E a organização deste livro contribui para dar visibilidade ao papel das mulheres na academia e na ciência. E eu conheço as pessoas que foram convidadas no ICS, portanto eu própria, a Anabela Carvalho, que trabalha sobre questões ambientais e a análise crítica do discurso dos média, e também a Ana Paula Marques, que é socióloga, a minha colega de departamento e que trabalha na área do trabalho e das organizações. Foi muito bom para o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Minho termos 3 representantes dos saberes que vamos produzindo nesta comunidade. Portanto, seja por produção de vídeos, seja através da newsletter, seja por entrevistas que são divulgadas tanto nas redes sociais como por outros mecanismos, eu acho que tem sido crucial para a divulgação do trabalho dos investigadores do SEX, e a aposta tem mesmo que ser por aí. O SEX tem uma vertente muito forte de interação com a sociedade por meio de mecanismos audiovisuais e por meio daquilo que se chama a esfera mediática, e isso é muito bom, porque tradicionalmente nós divulgamos o nosso trabalho por canais científicos, por publicações, e que só chegam a um número limitado de pessoas, que são os estudantes e especialistas da área, o que é bastante redutor em termos do que deve ser o papel da ciência em sociedade nos dias de hoje.
Portanto, parece-me que o sexo tem, sobretudo, que continuar a potenciar as suas características muito peculiares, que é estar particularmente bem dotado para disseminar o trabalho dos seus investigadores e investigadoras na comunidade mais ampla. Realmente, as ciências sociais e humanas têm características e que derivam da nossa tradição humanística na Europa, que é a capacidade de constantemente produzirem conhecimento que é útil para compreendermos o nosso momento histórico atual, a herança que recebemos do passado e como podemos projetar o futuro. E nós, como seres humanos, como comunidades humanas, nunca podemos prescindir dessas ferramentas, porque de outra forma não conseguíamos compreender criticamente o mundo que nos rodeia. A partir do momento em que não conseguimos compreender criticamente o mundo que nos rodeia, deixamos de conseguir inovar, porque não sentimos a necessidade de inovar. Portanto, eu acredito que as ciências sociais e humanas, não obstante a redução sistemática de orçamento, não obstante a talvez menor visibilidade em termos de reconhecimento do seu contributo, têm e vão continuar a ter um papel absolutamente central na produção de conhecimento científico.